ti somente eu canto. Grande eu sou, vim honrar tua dor. Eu adoro, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Espírito do vivo Deus, manifesta teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta teu poder, revela o peso da tua glória. Eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo. Pois teu nome é santo, santo. Pois teu nome é santo, santo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, farei a mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Daquele que crer em mim, obras maiores fará. E amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas Ele habita em nós, estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, guarda, esse é o que me ama.
se alguém me amar, amado do meu Pai, eu também o amarei, manifestarei a Ele. É Ele. Te amar mais, oh, quero te amar mais, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Declare para Ele, porque Ele vive. Porque Ele, posso crer, porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas o meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Deus, que vivo está, que vivo está. Aleluia! Nós estamos nas mãos do Senhor. Obrigado, Deus abençoe você. Pode sentar, por favor, irmãos. Graças a Deus por essa manhã.
Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, né? Estamos dando aquela sequência ali no Evangelho de Mateus. Eu estou... Tá mandando vir para cá, Alexandre, para não sair na imagem. Eu estou ali no capítulo 5, né? Voltando ali, já adiantou um pouco, mas retornei ao 5, tinha algumas pendências para a gente trabalhar. Mas hoje nós interrompemos a sequência, o pastor Joás vai estar agora dando a nossa palavra nesta manhã, palavra que vai edificar a nossa vida. Ele não vai trabalhar nessa sequência que nós estamos trabalhando, mas é outro tema livre. E domingo que vem nós voltamos, né, a trabalhar dentro de Mateus capítulo 5. Deus abençoe, varão. Pastor Joás, nesta manhã, em nome de Jesus. Retornando, né? O ano passado ele pegou aquela sequência boa da terça-feira, até mais ou menos junho, parece, do ano passado. Ou antes? Setembro do ano passado. Aí interrompeu e agora está retornando aí. Já está vacinado, estou sabendo. 2 doses. Graças a Deus. Deus abençoe, varão. Amém. Estão me ouvindo bem? Amém. A máscara abafa um pouco, mas a gente, para manter a segurança, né? Porque mesmo vacinado, a gente pode transmitir. Talvez no outro dia a gente venha aqui para atualizar a situação, né? A gente falou muito sobre orientações no começo, mas é claro, quem está vacinado já tem pouca probabilidade de adoecer, né? Mas pode transmitir. Mas depois a gente vai falar sobre isso, sobre as atualizações da situação aí. Mas eu espero que todos estejam bem, amém? É um prazer estar novamente de volta à comunhão de vocês, né? Estávamos à distância por um tempo com as lives e vocês retornaram. Eu preferi aguardar um pouco mais, né? Pelo fato de ter 61 anos e ainda não ter sido vacinado. Fiquei quase 3 meses fora do consultório, fiquei quase 10 meses sem ir ao hospital de base, só fazendo home office, né, que é a palavra moderna hoje, né, trabalho em casa, auditorias, mas a partir de fevereiro a gente começou a retornar. Lu tá aguardando a vacina, eu creio que para a semana ela se vacina, e aí com vacina a gente vem com mais segurança. Mas eu estou vendo que vocês estão cumprindo todos os protocolos, eu já havia conversado com o pastor Paulo antes, o pastor Paulo é muito dedicado, muito zeloso, e a gente está cumprindo a legislação, né? No máximo 25%, álcool gel, distanciamento, né? Isso é tranquilo. Eu vou preferir falar com máscara, embora abafe um pouco, mas é porque quando a gente fala, a gente espalha, né? Muita saliva e para evitar o risco. Mas é isso. Estou feliz por estar de volta, estou feliz porque vocês estão bem, graças a Deus. E nesta manhã a gente vai estar estudando um pouquinho o tema da mensagem. Alexandre gosta da mensagem, né, Alexandre? Nas nossas lives lá, nosso colaborador. O tema da mensagem é a verdadeira religião. Aí você vai dizer, puxa vida, pastor Joás já volta com polêmica. Não, eu não volto com polêmica. Eu volto com soluções da Bíblia. A verdadeira religião. O que quer dizer religião? Vem do latim religare. Também tem uma interpretação de culto, manifestação religiosa de culto. Ato religioso. Mas eu gosto mais dessa tradução. Religare. Levar o homem de volta a Deus. É a atitude religiosa, é a forma de culto que leva o homem a Deus. Religião. A religião tornou-se uma palavra um pouco até que causa estranheza, porque a gente, com o passar do tempo, a religião assumiu uma forma de impor regras, de impor sectarismos, divisões, denominações, né? Tem esse outro lado pouco agradável da palavra religioso. Quando você fala em religiosidade, já virou sinônimo de uma forma de culto vazia, que apenas se expressa exteriormente, mas que não tem uma disposição interior de verdade. Tem esse outro sentido pejorativo também. Mas a religião pura,
e verdadeira é aquela que leva o homem a Jesus, leva a mulher a Jesus. É aquela religião que apresenta a palavra da verdade. Esta é a verdadeira religião. Então aqui eu não vou estar combatendo esta ou aquela denominação, este ou aquele segmento. Eu vou estar falando da verdadeira religião no sentido religare, no sentido de levar o homem a Jesus, para que através de Jesus ele possa se religar com o Pai. Este é o verdadeiro sentido do que se chama religião. Aí você pode perguntar, então, qual é a religião correta? Qual é a denominação correta? Qual é o segmento correto? Qual é a placa correta? Eu já vou te dizer, nenhuma placa é correta. Nenhum segmento em si é estritamente correto para levar o homem a Deus. Nenhum segmento religioso, nenhuma liderança religiosa é autossuficiente, capaz de nos levar de volta a Deus. O único que pode nos religar com Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Só há um nome dito entre os homens, nos céus e na terra, pelo qual possamos ser salvos, Jesus. Agora, quando a gente fala de religião, nesse sentido que a gente vai ver aqui em Tiago, a gente vai ver o verdadeiro sentido da religião. E não é numa placa, não é num templo, não é num segmento, não é numa ideia, não é numa doutrina. Embora, claro, nos reunamos, como estamos reunidos aqui, como muitos estão reunidos na face da terra, em comunhão uns com os outros, guardados os devidos cuidados. Então, é uma forma de nos reunirmos, de estarmos juntos em comunhão. Por algum tempo não podemos estar assim, mas ficamos em comunhão em casa, 2 ou 3 reunidos aí, Jesus está no meio. Sozinho, no seu lugar secreto, Jesus está conosco. E, afinal de contas, nós somos o templo, o Espírito Santo habita em nós. Então, tudo isso faz parte desse sentido. Agora, a verdadeira religião, como eu disse, não vai estar em placas. A verdadeira religião, com o verdadeiro sentido correto, está aqui em Tiago. Vamos ouvir o que é que o nosso irmão Tiago falou. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19 a 27. Tiago 1. Tiago nos fala assim. Tiago 1, capítulo, a partir do versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a primeira característica da verdadeira religião, do verdadeiro culto religioso, do verdadeiro ato de adoração a Deus, é ter a palavra de Deus implantada em nós. Essa palavra que Jesus falou, ela é implantada, ela é introduzida. E ele fala assim, que a gente tem que receber com mansidão a palavra que foi implantada. A gente tem que acolher, pegar essa palavra, guardar no íntimo e praticar esta palavra. Acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a palavra que foi falada, a palavra que foi pregada. Receba as palavras de Jesus, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nenhuma prática religiosa superficial, baseada apenas em vários atos e várias ações superficiais, sem a profundidade da palavra, esta religião não está levando de volta a Deus. A religião que apenas baseia em atos exteriores, manifestações exteriores, e a vida íntima não está em correção com a palavra. Esse tipo de religião não está levando de volta a Deus. A religião que leva de volta a Deus, o culto religioso que leva de volta a Deus, é o culto religioso que recebe a palavra, implanta no coração e pratica a palavra. Tiago é muito enfático quando ele fala que a fé sem as obras é morta. Ele quer dizer o quê? Não adianta apenas eu dizer que sou servo do Senhor, não adianta apenas eu dizer que pratico a palavra, não adianta eu apenas dizer que sirvo ao Senhor ou que pertenço a alguma comunidade religiosa,
Se a minha prática de vida, se o meu testemunho de vida não estiver de acordo com essa palavra, essa minha religião é vã, não tem valor. Então Tiago chama para o compromisso verdadeiro com a palavra. Vocês receberam a palavra, coloque essa palavra no coração de vocês e deixe que ela faça o efeito. Deixe que a lei de Deus seja introduzida dentro de você, dentro de nós. No passado, a lei era escrita em tábuas de pedra, em tábuas de madeira, mas hoje, em Cristo, na nova aliança, através do sacrifício de Cristo na cruz, que pagou os nossos pecados, a nova aliança feita no sangue de Cristo agora, ela é inscrita em nosso coração. A lei de Deus, os princípios, as normas de Deus, os mandamentos de Deus, são inscritos dentro de nós, nas tábuas do coração, de forma figurada, como dizem os... Ele achar que está falando algo da palavra que não é verdade. Ele está pregando algo que não está na palavra, ele está pregando um conceito que ele entendeu como correto e tenta enganar o rebanho. Mas, primeiramente, ele engana-se a si mesmo. Porque, geralmente, quem fala heresia, quem fala mentira, pensa que está falando a verdade. Ele está enganando-se a si mesmo. Por quê? Porque não está falando de acordo com a palavra. Não está praticando a palavra. E Tiago fala assim, olha, tornai-vos praticantes da palavra. E não somente ouvintes. Porque senão você vai estar enganando a si mesmo. Mas pratique. Porque ele fala... Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quem ouve a palavra e não pratica, como quem olha, ele compara como quem olha no espelho. Todos nós nos olhamos hoje no espelho para ajeitarmos o cabelo, para vermos como é que a gente estava, né? Para ver como é que estava a nossa aparência. Depois que a gente saiu, a gente não está vendo a nossa aparência diante de nós mais. Então assim é quem ouve a palavra e não pratica. Mas aquele que considera, versículo 25, atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele fala também aqui da questão da língua, da questão da voz, da questão da fala. Tiago, ele é muito enfático, ele fala um verdadeiro discurso duro sobre a questão da língua, sobre os males, não é? Ele fala que a língua é um pequeno órgão e se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ele fala coisas severas sobre o poder da língua, o poder da fala. Então, as pessoas que falam demais por si, não falam a palavra de Deus, falam os seus próprios conceitos. Ele engana-se a si mesmo e a religião sua é vã, porque é religião baseada em palavras de homens, em doutrinas de homens. E ele é muito enfático em dizer que tem que ser a palavra de Deus. Nós não podemos fugir do que está escrito. Nós não podemos ir além do que está escrito. O que está escrito na palavra é suficiente para a gente ser salvo e para a gente se conduzir nessa vida. Então, não adianta introduzir conceitos humanos naquilo que já é absoluto da palavra. E aí ele fala no versículo 27, né, o básico da verdadeira religião. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se você passar assim por cima, se você ler por cima esse versículo e não se aprofundar melhor, você pode ter algumas interpretações equivocadas do que o texto quer dizer. Vamos aprofundar um pouquinho. A verdadeira religião, ou seja, a verdadeira forma de
culto religioso, não religiosidade institucional, a religiosidade que parte do coração daquele que quer se voltar para Deus, o culto sincero daquele que quer adorar o Senhor. A verdadeira forma de cultuar, ela é pura. O que é que quer dizer pura? Sem mistura. Uma coisa pura é uma coisa límpida. Pega um copo de água puro, um copo de água translúcido, transparente. Ele não vai ter nada ali, não vai ter nenhuma mistura. Assim é a verdadeira religião. É a religião baseada na pureza da palavra de Deus. A palavra de Deus nos torna transparentes, nos torna limpos. Então a verdadeira religião, a verdadeira forma de cultuar a Deus é cultuar a Deus baseado no evangelho puro, no evangelho sem mistura, no evangelho sem introdução de pensamentos humanos. É a religião baseada no que Jesus falou, no que a palavra falou, no que Deus revelou através dos profetas, dos apóstolos. É a religião que não tem mistura. É a palavra, é o evangelho sem mistura. Ele fala ainda que a religião é sem mácula, é sem mancha, é sem sujeira. Não há pecado encoberto, não há pecado oculto. É uma religião, é uma forma de cultuar a Deus na pureza e na santidade do Senhor. E quando fala pura e sem mácula, a gente se lembra então do livro de Efésios. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que Cristo veio, morreu pela igreja, se entregou pela igreja e a purificou, e purificou a igreja, lavando-a com o lavar regenerador da palavra, para preparar para si uma igreja pura, né? Uma igreja purificada, uma igreja sem mácula, sem mancha, sem nódoa, sem sujeira nenhuma, uma igreja sem ruga, não um sistema envelhecido. Ruga fala de envelhecimento. Cristo veio preparar uma igreja sem ruga, sem envelhecimento, sem conceitos tradicionais de homens. Cristo veio para preparar uma igreja, uma noiva, renovada a cada dia com o poder da palavra, com o lavar regenerador da palavra. Uma igreja que vai se renovando dia em dia. E o que é a igreja? A igreja somos nós. Igrejas são todos aqueles que se renderam a Jesus, que se converteram ao Senhor, que receberam o lavar regenerador do sangue, o lavar regenerador da palavra, em todos os lugares, estando aqui reunidos, ou estando em nossas casas, ou estando no trabalho, ou estando no campo, onde estivermos, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Nós somos igreja, onde quer que estivermos. Precisamos ampliar a nossa visão de igreja. Aqui somos uma comunidade, mas pertencemos ao corpo de Cristo espalhado pela face da terra. E este corpo de Cristo vai agir onde estiver. Cada um na sua missão, cada um no seu dom, cada um no seu jeito, cada um no seu chamado. De repente a nossa comunidade aqui tem um chamado para um determinado cuidado. A outra comunidade ali tem um chamado para uma outra área. E assim por diante, e assim o corpo de Cristo, semelhantemente ao que é o nosso corpo. Isso é que é a igreja do Senhor, a gente vai agir. Nem todos os órgãos são olhos no corpo. Nem todos os órgãos são coração, não, cada um tem uma função no corpo. Então a gente tem que olhar a igreja do Senhor como um corpo vivo de Cristo, independente das placas, como igreja do Senhor, organismo vivo que Cristo preparou. Cristo está purificando a sua igreja. Cristo está lavando a igreja com lavar regenerador. E Cristo está renovando a igreja. A igreja de Cristo já tem mais de 2000 anos, mas ela não é velha, ela não é decrépita, ela não tem ruga. Ela é renovada de dia em dia, porque a cada dia o Espírito Santo vai renovando a igreja. Amém? Nós envelhecemos, nós seres humanos individualmente envelhecemos. Mas o apóstolo Paulo fala assim, que ainda que o nosso exterior
vá se envelhecendo, vá se degenerando, o nosso interior vai se renovando de dia em dia. Por isso que aquele que serve ao Senhor Jesus, mesmo quando chega com 80, 90, 100 anos, está firme e forte na sua fé, porque está fundamentado no Senhor Jesus. Se Caleb, com 80 anos, conquistou uma cidade, e olha que ele nem tinha habitação do Espírito Santo como nós temos hoje de forma contínua, ele tinha manifestações eventuais do Espírito Santo. E nós, como servos de Deus, na nova aliança, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, então nós somos fortes, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então a igreja do Senhor, corpo vivo de Cristo, está viva e atuante no planeta Terra. E a razão do planeta Terra não ser destruído, é porque nós somos o sal da terra que evitamos a deterioração da terra. Porque a igreja é sal da terra e luz do mundo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Existem países que até falar o nome de Jesus pode levar à morte. Existem países que, se as famílias forem a um templo, a um culto religioso, e a polícia secreta daquele país descobrir, persegue, mata, corta benefícios. Graças a Deus que o nosso país é um país livre, que podemos cultuar livremente. Tivemos algumas restrições por questões sanitárias, e nós somos inteligentes e obedientes à palavra, que ordena que temos que obedecer às autoridades, que elas são constituídas por Deus. Então, naquilo que a autoridade fizer, que for de acordo com os princípios da legalidade e da palavra de Deus, nós vamos obedecer. Nós só iremos desobedecer às autoridades quando elas nos proibirem de professar livremente o nome do Senhor, ou quando elas nos proibirem, de pregar ou de manifestar nossa fé, como aconteceu lá nos Atos dos Apóstolos. O Sinédrio, as autoridades daquela época, falou com os apóstolos: olha, vocês parem de falar no nome deste homem, parem de falar no nome de Jesus. Aí Pedro falou assim: importa obedecer a Deus e não aos homens. Então existem momentos em que pode haver uma desobediência civil, vamos dizer assim. É quando nos querem calar nossa boca. Porque alguns até disseram que era perseguição contra as igrejas, fechar templos, estabelecer horários. Gente, isso aí foi simplesmente uma questão sanitária, de preservação da vida, de princípios da saúde. Nós somos inteligentes. Mas, infelizmente, alguns outros que têm alguns outros pensamentos acharam que era perseguição. Eu até brinquei, conversei com o pastor Paulo quando a gente discutia sobre esse assunto. Perseguição? Vocês não sabem o que é perseguição. Vocês que ficam dizendo que é perseguição não sabem o que é perseguição. Perseguição, vá nos países da África, vá nos países do Oriente Médio, vá nos países em que até dizer que serve a Jesus é decapitado. Isso é que é perseguição. Seus bens são espoliados. Mas essa leve e transitória tribulação não há de se comparar com a glória que a nós estará reservada. Amém? Eu só tenho mais 7 minutos, vou correr aqui. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, a religião verdadeira, a forma de culto verdadeira, é ser puro diante de Deus, lavado pela palavra, ter os pecados purificados, lavados pelo sangue, ter a nossa vida lavada pelo sangue de Jesus. É ter a Deus como Pai. E como é que eu tenho a Deus como Pai? Quando eu me rendo a Jesus. Todos quantos crerem em Jesus serão chamados filhos de Deus. Então Tiago coloca aqui que não basta fazer boas obras, ou então ter uma vida correta, simplesmente, aparentemente. Não é isso. Ele está indo muito mais fundo. Porque muita gente faz boas obras e não será salva. Muita gente tem uma vida de bom caráter e não será salva se não se render a Jesus. Se apenas fizer as boas obras apenas para receber os louvores. Se apenas tiver uma vida correta dos homens apenas para receber
boas recomendações. Não. É obrigação de todo homem fazer boas obras, é obrigação de todo ser humano guardar-se da contaminação do mundo. Mas sozinho a gente não faz isso. Para fazer isso, a gente tem que ter a palavra de Deus introduzida em nós. A gente tem que nascer de novo. Porque só nascendo de novo, só tendo Jesus, a gente é capaz de manter-se incontaminado deste mundo perdido. Sem Jesus na nossa vida, nós não seremos capazes por nós mesmos de fazer nada. Foi o que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então a verdadeira forma de culto é aquela que recebe Jesus, glorifica ao Pai, cuida do semelhante. Jesus reduziu os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Não ter nenhuma forma de idolatria dentro de nós. Não ter ninguém que ocupe a prioridade na nossa vida. Então, amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Esta é a verdadeira religião. É a religião do amor. A religião verdadeira não se escreve em placas. A religião verdadeira se escreve na nossa forma de adorar a Deus e de cuidar do semelhante. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Um dos critérios que vai haver nos últimos tempos, na volta de Jesus, quando Jesus vier na sua majestade, naquele grande julgamento em que as nações estarão diante dele, serão abertos vários livros. Vão ter livros que vão cuidar das obras, das palavras. Jesus falou que a gente vai dar conta até de cada palavra que falou. Das nossas obras, das nossas ações, dos nossos pensamentos. E o que a gente vai dizer? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então quem está remido pelo sangue de Jesus pode ir para o julgamento sem problema, porque teremos um advogado que é Jesus. Um advogado que desde já nos absolveu, já nos libertou, já nos livrou da condenação. Mas um dos critérios também vão ser esses. Então, há 6 formas de manifestação da misericórdia nossa para com os homens. Bodes, ovelhas. Os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. À minha direita, na mão direita dele, as ovelhas à direita. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. E eu estava sem roupa, e vocês me vestiram. Eu era forasteiro, e vocês me acolheram em casa. Eu estava doente, e vocês me visitaram. Vocês cuidaram de mim. E eu estava preso, ou porque tinha praticado um crime, ou porque foi preso injustamente, como acontece muitas vezes. E vocês foram visitar-me. São essas 6 formas de ação que a igreja tem no mundo. Eu sei que os governos têm a obrigação de fazer as coisas, porque, afinal de contas, recolhem os nossos impostos, e não são poucos impostos que nós pagamos, mas o governo sozinho não vai dar conta de tudo. Deus colocou a igreja para ser socorro no mundo. Jesus falou que maior não é o que manda, não é o que grita, não é o que é superior hierarquicamente, porque entre nós não tem isso. Ele falou: entre os meus discípulos não haverá um maior do que ninguém. Todos são servos. O maior será aquele que serve. Então a igreja do Senhor, assim como Jesus foi chamado para servir, nós como igreja fomos chamados para servir, para nos manter purificados, santos, através do lavar regenerador da palavra, buscando a santidade. E santidade, meus queridos, não quer dizer separação apenas, porque a palavra santo quer dizer separado. Mas é separado do pecado, separado dos conceitos do mundo, é não amando o mundo e nem as coisas que o mundo há. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência, a cobiça. É não amando o mundo, não amando essas coisas, mas estando no mundo. Jesus falou assim: não, eu oro, Pai, para que eles não sejam tirados do mundo, mas que eles no mundo hajam. Jesus era puro, é puro, santo, mas Jesus se misturava. Jesus estava no meio das pessoas que necessitavam dele. Então é assim, as coisas são assim. Então, a religião verdadeira e sem mácula para com o nosso Deus é esta: é visitar, é cuidar.
Eu louvo a Deus pela vida da igreja do Senhor aqui na terra, que tem cuidado, mas nós precisamos cuidar, porque nós estamos tendo muitos órfãos, fisicamente. Essa pandemia está deixando muitos filhos sem pais, muitos pais sem filhos, no mundo. Muitos irmãos sem irmãos. A pandemia está causando orfandade. Muitas viúvas. Naquele contexto, era um contexto em que os homens iam à guerra e as mulheres ficavam viúvas. Hoje está acontecendo muita coisa assim. Então é o momento da igreja cuidar, da igreja se levantar, da igreja mostrar que Jesus vai vir, da igreja mostrar que os tempos estão findando, mas da igreja levar a palavra, não apenas o alimento físico, mas o alimento espiritual. Aos que estão órfãos, vamos cuidar, mas vamos dizer que há um pai verdadeiro. As viúvas, vamos cuidar, mas vamos dizer que elas têm um esposo, que é Jesus. Aos que estão desamparados, vamos dar roupas. Aos forasteiros, e quantos forasteiros nós temos aqui no Brasil? Veja o exemplo de quanta gente veio da Venezuela que até em conquista tem. Vamos dar casa para esse povo, vamos dar abrigo para esse povo. Essa é a verdadeira religião. Vamos cuidar dos doentes, vamos cuidar dos presos. Tem igrejas, tem comunidades que têm ministério com presos. Tem tanta gente que é preso que já podia estar solto, mas porque não tem um advogado, cumpre às vezes até o dobro do seu processo. Há muita injustiça nesse país. E aqueles que pecaram, vamos levar a palavra, sim, porque eles precisam também da salvação. Mas vamos pregar também a verdadeira libertação, que é a libertação dos cativos espiritualmente, pregando Jesus. Então, resumindo, a verdadeira forma de culto a Deus é adorar a Deus, manter-se incontaminado do mundo e cuidarmos uns dos outros. Não só dessa nossa comunidade, mas de todos os seres humanos que têm necessidade. Esse é o verdadeiro evangelho, essa é a verdadeira religião. Que Deus nos capacite para isso, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Outro dia eu vou falar sobre a verdadeira adoração, baseado em Isaías 1, mas fica para uma outra oportunidade. Amém. Glória Obrigado. a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã que nós recebemos. Que possamos prosseguir sendo orientados pelo Teu Espírito Santo, baseado na palavra que nós temos ouvido da parte do Senhor. Que cada um seja alimentado, despertado, desafiado para viver aquilo que nós temos recebido da instrução do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.